Amém. Bom dia. Irmãos, estão vendo, nós vamos continuar tratando o assunto do Reino de Deus na quarta ministração de hoje. E o assunto, como os irmãos estão vendo, o tema é o mistério do Reino de Deus. O nosso texto-chave será o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Mas eu gostaria de fazer algumas leituras anteriores a esse texto, tá? Para nós termos as bases para tratar acerca do assunto que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, na última mensagem nós falamos acerca do Reino de Deus, né? E nós falamos que o Reino de Deus ele é hoje. Isso foi o tema da ministração anterior. E nós falamos, né? Nós vimos que o reino de Deus, ele já invadiu a história. Nós também falamos que o reino de Deus, ele liberta o homem do poder das trevas. E falamos também que o reino transforma aqueles que se submetem a esse reino. E nesta mensagem de hoje, com o tema O Mistério do Reino, nós vamos considerar que o reino vem pela palavra e não vem pela força. Vamos considerar também os mistérios acerca do reino de Deus, como o próprio termo está dizendo, e também que o reino pode ser recebido ou ele pode ser rejeitado. Nós vamos tratar dessas questões, né? Então, a expressão que domina a pregação do Senhor Jesus, quando ele começa a pregar ali na Galileia, é justamente aqui o Senhor Jesus, ele é o reino de Deus. Então, Marcos, o Evangelho de Marcos, ele resume o começo desse ministério de Jesus Cristo com essas palavras. Eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essa é a mensagem que Jesus Cristo pregou, começou a pregar na Galileia. E é a partir deste ponto que nós vamos desenvolver a mensagem de hoje. Amém? Eu gostaria só de fazer uma oração, eu fiz esse plano de fundo inicial para o Senhor nos conduzir a partir desse momento. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por nós estarmos aqui nesta manhã. Rogamos que o Teu Espírito fale conosco através da Tua Palavra. Rogamos, Pai amado, que toda a barreira, que todo impedimento que há em nosso coração seja lançado por terra. Pedimos que o Teu Espírito nos esclareça qualquer palavra, qualquer texto que seja difícil de nossa compreensão. E nós declaramos a nossa dependência do Senhor nessa manhã. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito venha ter livre e agir em nosso meio. E declaramos a Ti nesta manhã todo o poder, toda a honra e toda a glória. Amém. 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 Então, a partir desse pano de fundo, uma vez que o Senhor está falando e Ele começa a pregar acerca desse reino de Deus, a grande questão é: se essa é a mensagem central de Jesus, então nós precisamos mais do que tudo entender, e é uma pergunta muito honesta a ser feita, já é a quarta ministração que eu estou ministrando sobre isso, o que é o reino de Deus? Nós vimos diversas definições acerca do reino de Deus. E nós não podemos, por que essa pergunta é muito honesta de ser feita? Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós não temos como buscar em primeiro lugar aquilo que sequer nós não sabemos como definir. E nós não podemos anunciar ao mundo este reino que nós mesmos não compreendemos o que é esse reino. Então, quando nós falamos
sobre soberania. E quando nós falamos sobre governo de Deus, nós logo entendemos, os irmãos que estavam aqui nas ministrações anteriores vão se lembrar, nós sempre quando falamos de reino, nos lembramos de um espaço físico, de um território geográfico que é dominado por um monarca. Só que é aqui que começa o problema, porque foi justamente esta definição de conceito que inclusive contribuiu para que homens santos do passado, homens piedosos, tivessem essa dificuldade de compreensão sobre o que é o reino de Deus. Então, para nós entendermos como é que as pessoas do tempo de Jesus compreendiam o que era o reino de Deus, nós temos que voltar na história por algumas centenas de anos antes, e eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Livro de Daniel, capítulo 2. É a partir desta leitura que nós vamos entender o que é que um homem, os discípulos de Jesus, o que é que João Batizador, como o Chico diz nas ilustrações deles, desse título do João Batista, como é que esses homens do passado compreendiam o que era o reino de Deus e por que eles tiveram dificuldade de aceitar que Jesus estava cumprindo o reino de Deus. Então, para entendermos a maneira como esses homens pensavam, vamos ler Daniel no capítulo 2, dos versículos 29, eu vou ler até o versículo 44. E diz assim: Daniel capítulo 2, a partir do versículo 29. Estou esperando ter alguns irmãos procurando ainda, eu aguardo. O pano de fundo, antes de eu fazer essa leitura, enquanto os irmãos vão achando aí, nós temos Daniel, que ele está na corte do rei Nabucodonosor, e ele tem um sonho. O rei Nabucodonosor tem um sonho, e este sonho o aflige. Então, os primeiros versículos do capítulo 2 vão tratar deste sonho. E então, ele chama todos os sábios, todos os entendidos do seu tempo, e ele fala: olha, eu tive um sonho, esse sonho está me afligindo, eu não consigo entender, e eu gostaria que vocês me interpretassem. E se vocês não têm capacidade de interpretar, vão mandar matar todo mundo. Vocês só são custo para o meu reino, ninguém está resolvendo nada para mim. Basicamente era isso. Então vocês entenderam o pano de fundo da história dessa visão do sonho do rei Nabucodonosor. E aí, o Daniel chama aquele guarda que ficava ali cuidando daqueles sábios. Ele fala: olha, o que é que está afligindo o rei? Por que o rei resolveu querer matar todos os sábios agora? Ele falou: olha, por causa do sonho que o Senhor deu a ele, não tem quem interprete. Aí ele vai e pergunta qual foi esse sonho. Daniel ouve esse sonho, que nós vamos ler aqui agora, e ele vai rogar ao Senhor para que o Senhor dê a interpretação desse sonho. E o Senhor dá a interpretação desse sonho. A partir do versículo 29, deixa eu ver se eu estou lendo. Versículo 29, nós temos agora a história desse ponto que eu parei. Estando tu, ó rei, na tua cama, Daniel falando do sonho do rei, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te faz saber o que há de ser. Está dizendo que é Deus que está dando a interpretação desse sonho, não era a sabedoria de Daniel. E a mim me foi revelado esse mistério, o mistério do sonho, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e se esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte,
e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, a qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto... Deixa eu ver se eu passei por ponto aqui. Não, é só o versículo 44. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Então, primeira coisa, uma pedra, nós vemos aqui nos versículos 34 e 35, ela se separa, vamos dizer assim, sem o auxílio de mãos. Ela golpeia essa estátua, como o texto nos diz, e reduz tudo isso a pó, e o vento leva embora, sem que se achasse lugar algum para eles. É o que o texto está afirmando aqui. Então aquela pedra se torna uma grande montanha e enche toda a terra. É o que os versículos 34 e 35 acabaram de nos dizer. A interpretação esperada por qualquer judeu que conhece as escrituras do Antigo Testamento se firma no versículo 44 que eu acabei de ler com vocês. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará ao outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os outros demais reinos, e será estabelecido esse reino para sempre. Então essa era a esperança dos profetas. Qualquer judeu que você conversasse, ele está esperando um novo Davi que se levanta e coloca a nação de Israel, que governará para sempre sobre todas as nações. Então imagine um judeu da época de Jesus esperando esse Messias, que governaria uma nação para sempre desta maneira. Um dia glorioso que viria, em que Deus manifestaria o seu poder, vamos dizer assim, esmagaria todo o reino soberbo dos homens. Então ele varreria toda a maldade que existe na terra e reinaria para sempre sozinho. Então a vinda do reino no Antigo Testamento, quando nós olhamos dessa maneira, ela é o quê? Ela é um único evento. É o nascimento, o aparecimento do Messias. Uma explosão do poder de Deus que destrói os ímpios e enche a terra de justiça. É o que todos os homens esperavam naquele momento. E foi com essa expectativa, na época de Jesus, que apareceu João Batista, o João Batizador, pregando: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Ele falou: chegou aquele que vai estabelecer essa profecia de Daniel 2 que está escrito aqui. Acabaram-se os nossos problemas. Lá, essa passagem é escrita lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Então, João anunciou aquele que traria um batismo duplo sobre a nação de Israel. Uns batizados no Espírito Santo, que é o enchimento do poder de Deus sobre a vida daqueles que temiam o Messias, e para a salvação, obviamente, e outros batizados com o fogo do juízo, ou seja, seriam imersos no juízo de Deus e seriam condenados para sempre, aqueles que eram inimigos do povo de Deus, inimigos do próprio Deus. Então,
o Messias viria com uma pá na mão para limpar a sua eira, ajuntando o trigo no celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. É uma expressão de juízo que é declarada ali por João Batista. Isso é descrito em Mateus 3, versículo 11 e versículo 12. Só que aí aparece um problema, meus irmãos. Nós temos todo esse pano de fundo e todo mundo compreendendo dessa forma. Só que aconteceu algo estranho. Então, o que acontece? João, o batizador, ele é lançado na prisão. Nós conhecemos a história. E da cela, aquele profeta enviou um mensageiro a Jesus com uma pergunta. Vocês já ouviram essa pregação em outros lugares por aí, possivelmente. Qual é a pergunta que João Batista faz? És tu aquele que havia de vir ou nós vamos esperar outro? Aí, lá em Mateus 11:3 está escrito isso. Aí vem para nós aquela questão: por que a dúvida? Como assim João está com dúvida que Jesus é o Messias? Não é estranho quando a gente lê esse texto? Primeiro ele fala que é chegado o reino de Deus, depois ele fica com dúvida e manda perguntar se era ele mesmo o Messias. Porque a profecia de Daniel, que todo mundo conhecia, não estava se cumprindo. Olha o tamanho do problema que está acontecendo aqui no texto. Por que não está se cumprindo? Porque Herodes ainda reinava, ele continuava no trono. As legiões romanas continuavam marchando sobre a nação de Israel. Pilatos, um pagão, ainda tinha o poder na mão dele. Então, cadê o batismo de fogo? Cadê o juízo de Deus sobre essas pessoas ímpias que estavam massacrando os israelitas ali? Aonde que estava o juízo de Deus? Aonde que está aquela pedra daquela estátua que caía e moía todos os povos e todos os impérios? Se o reino de Deus chegou, como Jesus está declarando, por que o mal continua impune? Por que as coisas ruins continuam acontecendo? Essa era a angústia de João Batista, naquele seu tempo. E sejamos honestos para nós mesmos, essa é a angústia, inclusive, da grande maioria de nós nos dias de hoje também. Por quê? Se Jesus reina, se Deus reina sobre nós, por que é que o mundo continua do jeito que o mundo continua, que nós sabemos que o mundo é muito mau? E a resposta está em Mateus capítulo 11, versículos 4 e versículo 6. E nós temos que ler esse texto para entender isso. Tudo isso que eu estou dizendo é o pano de fundo dessa passagem, tá? Por isso que eu pedi um pouquinho de paciência. Mateus capítulo 11, versículos 4 ao 6. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. João fez uma pergunta: És tu aquele que haveria de vir ou temos que esperar outro? E quais são as coisas que eles estavam vendo? Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Parafraseando esta frase, os discípulos diriam assim a João Batista: João, sim, o reino chegou. É uma afirmação, mas há um mistério, há uma revelação sobre como esse reino está vindo. E ele não veio agora destruir o poder de César, ele veio destruir o poder de Satanás. Ele não veio ainda mudar a ordem política, ele veio mudar uma ordem espiritual. E qual é essa ordem espiritual? Mudar o coração dos homens e das mulheres. É desta maneira que este reino estava vindo. E aí, nós vamos cair agora lá em Mateus capítulo 13, que é a leitura oficial. Mas o capítulo 13 é o capítulo que nós poderíamos chamar de o capítulo do mistério do reino. Tá? E eu sei que tem alguns irmãos que são um pouco mais, vamos dizer assim, admiradores do pentecostalismo, e eu também sou um deles, e o pentecostal gosta muito da palavra mistério, né? Mistério. Mas sempre quando a Bíblia declara mistério, a palavra ela declara o mistério e depois dá a revelação desse mistério. As coisas não ficam ocultas. Isso é importante nós deixarmos muito claro, que não existe nada de misterioso, nada de oculto que não pode ser revelado. Não, a Bíblia é muito clara em declarar isso. Então, Mateus capítulo 13, nós já vamos ver, é o capítulo do mistério do reino. E para isso nós temos que entender o significado correto da palavra mistério. É importante nós entendermos isso.
No português moderno do nosso tempo, mistério, quando nós falamos mistério, né, sempre tem a ver com algo obscuro, com algo difícil ou algo que é inescrutável, algo de difícil acesso. Mas não é esse o sentido da Bíblia. A Bíblia não dá esse sentido. Paulo define o significado da palavra mistério lá na carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. E é importante nós lermos também. Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim, Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Para aqueles que estão anotando, definição da palavra mistério segundo as Escrituras. Coloquei 2 pontos. Romanos 16, 25 e 26. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência e fé. Então, o mistério na Bíblia é um propósito de Deus que esteve escondido, mas que por muito tempo, mas que agora finalmente ele é revelado. De que maneira? Através da pessoa de Cristo. Cristo está revelando qual é esse mistério. É Ele que está mostrando. Então, não é algo que ninguém pode entender. É algo que ninguém podia entender até que Jesus Cristo, Deus, revelasse qual fosse esse mistério. Qual era esse mistério? E agora Ele revelou esse mistério. Ele já deixou de ser um mistério. Ele está revelado. Então, o mistério do reino é esse. O mesmo reino que um dia virá em poder e glória, como a pedra de Daniel, capítulo 2, que nós vemos aqui, já chegou agora, neste momento. De que maneira? De uma maneira humilde, de uma maneira escondida, de uma maneira silenciosa, na pessoa de Jesus Cristo. Para trazer aos homens, nesta era amada, o quê? As bênçãos de uma era vindoura. Então, o reino de Deus opera em 2 estágios, e vocês já devem saber decorar, porque eu já repeti, estou repetindo pela 4ª vez agora. É o já e o ainda não. Amém? O reino de Deus já está presente, por esse mistério que Jesus Cristo já revelou a todos nós. Mas ainda não, porque virá o dia em que Ele reinará com grande poder e glória sobre todo o universo, sobre toda a humanidade, e todos aqueles que não queiram serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Então, este é o aspecto futuro do reino, mas o aspecto do já deste reino é que neste momento o reino de Deus está diante de nós de uma maneira espiritual, libertando a alma dos homens e das mulheres. Amém? Então, é esse o já e o ainda não. E como esse reino chegou? Esse reino, ele não chegou descendo do céu como fogo, não moendo impérios. Ele chegou de um modo que ninguém esperava. Ele chegou como um homem que sai a semear. Olha que coisa interessante. E é isso que Jesus explica na parábola do semeador. Os 3 movimentos desse texto, e eu vou explicar, obviamente, nós podemos dividir Mateus capítulo 13, do 1 ao 23, em 3 partes. A primeira parte, que compreende os versículos 1 ao versículo 9, nós poderíamos chamar de a parte do semeador saiu para semear. Esse é o tema dessa primeira parte. Ou seja, o reino vem pela palavra, ele não vem pela força. Se nós pudéssemos parafrasear esse ponto. A segunda parte da ministração trata acerca dos mistérios do reino dos céus, que é a parte dos versículos 10 até os versículos 17, nós vamos ler todos juntos aqui, que tem a ver com uma nova revelação que é dada a partir de Jesus Cristo, quando ele declara esta revelação. E a terceira e última parte do texto, que vai dos versículos 18 até o 23, é o que foi semeado no coração. Ou seja, este reino ele pode ser recebido ou ele pode ser rejeitado pelos homens. Então, vamos agora a Mateus capítulo 23, que é o tema principal da nossa ministração.
Desculpem o alongamento de todo esse trecho, mas é importante, nós temos todas as bases para explicar por que é que as pessoas não entendiam o que era o reino de Deus. Diz assim, nós vamos ler e conforme eu for lendo, eu vou explicando os textos, tá? Vamos ler agora os versículos 1 e 2 de Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira, deixa eu ver se vocês estão vendo o lugar certo aqui. É 13, eu estou lendo 23, é que eu estava com outra aberta aqui. É 13. Diz assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, reparem o quadro, aqui nós encontramos o Rei do Universo, Jesus Cristo, e aonde que está o trono desse reino? Está num barco de pescador. E aonde que está a sua corte? Está numa praia da Galileia. E aonde estão os seus exércitos? É uma multidão de camponeses, pecadores e pescadores, todos que estavam ali juntados. Se você estivesse ali, obrigado. Se nós estivéssemos ali naquele momento e alguém dissesse, olha, aquele homem que está ali naquele barco ali, ele é o portador do reino de Deus. Você teria ali de falar, aquele homem naquele barco falando do reino de Deus? Mas eu esperava um homem sentado no trono. É o que está dizendo lá em Daniel. Não um homem em um barco, um carpinteiro simples que ninguém sequer sabia talvez o seu nome. Ele não era conhecido até nesse ponto das Escrituras. Sentado em um barco pregando para um bando de camponeses pobres que estavam devendo impostos inclusive para Roma. Estava ali, essa era a situação daquele quadro. Então, vamos dizer assim, Roma governava o mundo com mão de ferro. E esse é o rei, um carpinteiro sentado em um bote. Então, guardem essa imagem que eu estou passando para vocês e ela é proposital. Ela, vamos dizer, porque esta é a mensagem. O reino de Deus, ele não chega com estardalhaço. Ele chegou de uma maneira humilde. Chegou de uma maneira inesperada. E aí nós vamos agora no versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu para semear. Então, essa frase que eu acabei de dizer, que é uma frase silenciosa, é uma frase pequena, ela é uma bomba silenciosa, nós podemos dizer assim. A promessa do Antigo Testamento, lá de Daniel, é que o reino de Deus, quando ele viesse, ele viria como uma pedra, certo? Uma pedra que golpeia, que esmaga, que moe impérios até virar pó. Era um poder irresistível. Ninguém pode resistir a uma pedra muito grande que cai do alto. Como que você impede isso? Você não consegue. Mas Jesus não diz, o reino de Deus é como uma pedra que despedaça. Ao contrário, ele diz, o semeador saiu para semear. E há um mundo de diferença entre uma pedra e uma semente. Uma semente muito pequenininha. Uma pedra você não pode recusar, ela cai sobre você. Mas uma semente, a semente ela é lançada e depois depende do solo que recebe essa semente. Então, a semente ela não se impõe, ela é oferecida à terra. Ela pode brotar ou ela pode morrer. Vamos dizer assim, pode ser recebida ou ela pode ser recusada. Essa é a condição da semente. E esse é o mistério. O reino de Deus nesta era, ele não vem esmagando homens, ele vem convidando homens. Ele não vem com coerção, ele vem com persuasão. Ele não vem com um poder que obriga as pessoas, ele vem com uma palavra que convida os pecadores a vir a Cristo. O reino está aqui, mas ele está numa forma de uma semente que é lançada, e não de uma pedra que cai sobre os homens. Esta é a diferença. E o que acontece com essa semente que é lançada? E aí nós temos os versículos 4 ao 8, que nós vamos ler agora, respondendo. Que diz assim,
E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Repare que nessa passagem aqui, nós temos 4 porções de sementes, cada uma lançada em um tipo de solo diferente. Então, nós temos aqui 4 tipos de porções de semente, no qual 3 dessas porções, elas parecem fracassar. Parece que não dá certo, a coisa não vai crescer, ela vai morrer. Só uma dessas porções é que vai produzir. Então, essa passagem, para quem conhecia a profecia de Daniel capítulo 2, vamos dizer assim, para qualquer judeu que estava ali ouvindo aquela história, era um escândalo. Como assim o reino de Deus ele é um reino de fracassos? Não é estranho dizer dessa maneira? O reino de Deus fracassa? É uma pergunta honesta que nós temos que fazer ao texto. Como assim? Nem todas as pessoas recebem esse reino, essa semente que é lançada? Então, a pedra de Daniel, ela não conhece a resistência, ela vem, cai e esmaga todo mundo. Mas a semente de Jesus, sim, ela tem resistência. A resistência do coração das pessoas. E aí o reino veio de tal modo que significa que ele pode ser rejeitado. As pessoas podem rejeitar esse reino de Deus. Então guarde isso. E essa é a novidade. Esse é o mistério que está revelado. Quando este reino vier, o reino futuro, não haverá quem resista a este reino. Ele virá e destruirá todos que são inimigos e governará com todos aqueles que são seus súditos, sobretudo para sempre. Mas neste momento, o reino de Deus que é oferecido a todos os homens, ele pode ser rejeitado por aqueles que não querem deixar com que esta semente ela venha germinar no solo do seu coração. E ele continua com o versículo 9 dizendo, que é uma expressão muito conhecida, principalmente do Antigo Testamento, onde ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa expressão era uma expressão muito usada pelos profetas. Os profetas usavam essa expressão. E esse ouvir envolve um discernimento, ele envolve uma submissão, ele envolve uma obediência. É algo que brota de um coração regenerado. Então, não dar ouvidos a essas palavras torna o ouvinte indesculpável diante de Deus. Então nós temos aqui pelo menos 3 aplicações nessa primeira parte dessa leitura. A primeira é que Deus não força ninguém a entrar no seu reino. Essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar. Ele semeia, ele convida, ele apela. A graça de Deus ela é poderosa, mas nesta era ela vem com uma persuasão aos homens. A palavra que é anunciada não é algo que é feito com violência. Então, isso deveria nos encher de gratidão. Por quê? Deus nos honra tratando cada um de nós como pessoas responsáveis, não como marionetes. Eu acho que só por essas palavras já cai por terra uma falsa doutrina que inclusive circula no meio cristão, que diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a condenação. Não, quem escolhe são os homens. Deus dá a semente a todos. E o texto deixa isso muito claro aqui. Percebam? Como é que a gente destrói questões. Eu não gostaria de dar títulos, mas a doutrina reformada, se ela tomou posse dessa expressão, onde ela diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a condenação, não é o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus deu a salvação a todos os homens e cabe aos homens escolherem serem salvos. É o que o texto está dizendo aqui. Uma segunda aplicação: entender o reino de Deus muda a maneira como nós evangelizamos as pessoas. Percebam, se o reino vem como uma semente semeada, então qual que é a nossa tarefa? Semear. Simples, é lançar a semente. Nós não fomos chamados a pressionar ninguém, não fomos chamados a coagir ninguém, nós não fomos chamados
a envergonhar as pessoas para dentro, para elas entrarem dentro do reino. Não, nós somos chamados a lançar a semente da palavra de Deus e a rogar para que ela venha germinar no coração dos homens. Quem é que faz germinar essa semente? O Espírito Santo. Não é tarefa de homens amolecer solo duro do coração dos homens. A nossa tarefa é proclamar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. É proclamar a palavra. Leiamos Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, para quem não existia esperança de salvação, uma vez que a palavra é semeada, ela percebe que se ela dar crédito, o Senhor pode arrancar aquela pessoa do estado de miséria que ela se encontra. Não existe lugar do que qualquer homem ou qualquer mulher que ele tenha caído, que Deus não possa resgatar essa pessoa. E tudo isso depende do quê? De aquela pessoa ouvir a palavra e aquela palavra ser semeada no coração dela e ela brotar como uma semente dando frutos a Cristo. Então a nossa tarefa é lançar a semente. Isso é um alívio para todos nós, irmãos. E graças a Deus por isso, porque é um alívio para todo pai que ora para um filho que ainda não se converteu, para uma esposa que ora para um marido que não se converteu. A nossa tarefa é semear fidelidade no coração dessas pessoas. E quem faz brotar a semente é o Espírito de Deus. Não somos nós. E uma terceira aplicação é uma advertência que é feita neste texto. Se o reino de Deus ele vem em uma maneira humilde, em um carpinteiro que está sentado em um barco e está pregando para camponeses à beira deste mar, nós temos que tomar o cuidado de não desprezar o reino de Deus por causa da aparência. Muitos rejeitam Jesus porque ele rejeitava Jesus lá atrás, porque ele não veio com aquele esplendor que todos estavam esperando vir o Messias. Percebam? Quantos não rejeitaram Jesus porque não era o Jesus que eles estavam esperando, que era o Davi que sentaria no trono? E quantos de nós não desprezamos pessoas por terem uma pregação simples, uma igreja pequena, um culto sem uma grandiosidade? Nós queremos espetáculos, queremos igrejas grandes, porque o reino de Deus veio para esmagar tudo. Não. As grandes verdades são ditas pelas pessoas que nós menos esperamos. Muitas vezes Deus pode usar nossos filhos para falar com a gente. Deus pode usar o ímpio para abrir os nossos olhos quando nós rejeitamos ouvir a palavra de Deus. Deus pode fazer tudo isso, irmãos. Percebe? O reino de Deus ele vem de uma maneira que nós não compreendemos. E avançando agora para o versículo 10, que é a segunda parte da ministração. Então, terminando essa parábola, que nós acabamos de ver no versículo 9, nós vamos agora para o versículo 10, que é onde os discípulos eles ficam intrigados. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Se Jesus queria que todo mundo entendesse, por que falar em histórias enigmáticas em vez de dizer tudo claramente para as pessoas? E aí, no versículo 11, novamente Jesus responde. Ele respondendo diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para eles não é dado. Então, ali está a palavra novamente, a palavra mistérios. O mistério não é um enigma insolúvel, é um segredo de Deus que agora está sendo revelado. Percebe? Deus está revelando esse segredo. Mas revelado a quem? Somente àqueles que têm ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, aos discípulos é dado conhecer, mas aquela multidão com o coração endurecido, não. Por quê? Porque eles deliberadamente decidiram rejeitar aquela palavra que está sendo pregada. Então, eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. E qual é o mistério?
que o reino prometido em glória veio primeiro em humildade, que o reino virá com poder, que virá com poder, ele já está agindo em segredo, que Deus ele entrou na história através da pessoa de Jesus Cristo, antes do dia do juízo, para salvar pessoas ao invés de destruir pessoas. E é isso que estava escondido por meio dos profetas e que agora está revelado a todos os homens. E aí nós vamos para o versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Como assim? Então, ou seja, esse é um princípio espiritual severo e é um princípio espiritual real. A verdadeira espiritualidade, ela não é neutra. Percebam isso. Quem recebe luz e anda nessa luz, vai receber mais luz. O Senhor vai dar mais revelação, vai dar mais profundidade nas Escrituras, porque a pessoa, ela quer mais do Senhor, ela quer conhecer o Senhor, ela quer mergulhar nas profundidades de Deus. Mas quem recebe a luz e rejeita, perde inclusive até essa pequena luz que ele recebeu. É isso que o texto está dizendo aqui. Ou seja, ninguém fica parado diante da palavra de Deus. Se você recebe a palavra de Deus nesta manhã, você só tem duas opções: ou você avança na compreensão do reino de Deus, ou você vai endurecer o seu coração. Você só tem duas opções. Você não tem neutralidade aqui. A mesma pregação que amolece um coração, endurece o outro coração. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. São maneiras diferentes de lidar como a pessoa recebe essa palavra. Então, aí nós vamos agora para os versículos 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, Jesus explicando. Por quê? Eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10 fala sobre essa profecia. Jesus está declarando o que está escrito lá atrás. Então, a parábola ela tem duas faces aqui. Ela revela o coração que está desejoso de Deus, que está faminto de Deus, e ela esconde no coração endurecido as verdades que são reveladas. Para quem quer ouvir, a história ilumina, mas para quem já fechou os olhos, a história apenas confirma a cegueira que ele mesmo já escolheu. Então aquela pessoa, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, a Bíblia diz que essas pessoas se tornaram indesculpáveis diante da palavra de Deus que foi revelada. Todas elas serão condenadas porque escolheram não olhar para as Escrituras, escolheram não ouvir o Senhor, decidiram caminhar segundo os seus próprios caminhos diante da palavra que lhes foi revelada. Percebam que o texto diz aqui, essa expressão ela é muito forte quando ele diz: fecharam os seus olhos. A cegueira deles é culpada, eles escolheram fechar os olhos, não foi Deus quem fechou os olhos deles, eles escolheram fazer isso. Então Deus não os cegou à força, Ele os entregou à dureza do coração, o qual eles tanto amavam. Eles amavam isso. O problema é que nem sempre, vamos dizer, nunca a palavra de Deus, o problema não é que nunca a palavra de Deus não seja clara o bastante, entendeu? O problema é que o coração que está ouvindo não quer ouvir. Então, a mesma semente, o mesmo semeador, a mesma palavra, e os resultados opostos por causa do solo. Então, o problema todo está no solo, não está na semente, e nem quem está lançando a semente. Versículos 16 e 17. Mas, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos
desejavam ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Abraão, Moisés, Davi, Isaías, todos eles esperavam contemplar o Messias. Aqueles homens, aquelas mulheres estavam contemplando o Messias e escolheram rejeitar ele. É o que está acontecendo aqui. Todos esses homens, eles esperaram, eles anelaram, eles morreram sem ver o que os discípulos agora viam com seus próprios olhos. O rei em pessoa, este reino chegando. Hebreus 11:13 nos diz: morreram na fé, não tendo recebido as promessas, mas vendo de longe. É o que Hebreus capítulo 11 nos diz. Aqueles homens do passado que morreram aguardando o dia de ver o Messias. E nós temos aqui pelo menos 3 aplicações nessa segunda parte da ministração. E a primeira delas é: reconheçamos o privilégio que nós temos. Nós temos um privilégio muito grande. Profetas anelaram ver o que os discípulos viram. O que dizer de nós? Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento completo. Temos o registro da cruz do Calvário. Pela história humana, não é nem somente pelas Escrituras. Os homens confirmam que pessoas foram crucificadas naquela época e que existiu um homem chamado Jesus que pregava na Galiléia e que foi crucificado. A história humana afirma e confirma esse fato. Todos os homens confirmam a história de um túmulo vazio, confirmam a história do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo encheu aqueles homens e eles falavam em outras línguas, de maneira que pessoas simples, pessoas que eram incultas, falavam com perfeição a língua daqueles que estavam à volta deles, algo que não pode ser explicado pela razão humana. Nós temos uma igreja espalhada pela terra que cresceu crendo nisso. Nós seguramos nas nossas mãos uma Bíblia que reis e profetas nunca tiveram a oportunidade de segurar. Então, a advertência de Deus para nós é: não venhamos a tratar como comum aquilo que é santo. Essa é a advertência para nós. Dê o devido valor às Escrituras que você tem a oportunidade de segurar em suas mãos. As pessoas morreram aguardando ver isso que não puderam ver. E está diante de você hoje. Segunda aplicação: cuidado com o coração endurecido. A advertência mais assustadora desse texto não é sobre os que estão fora, que não ouvem a palavra, mas sobre a possibilidade de ouvir a palavra e mesmo assim endurecer o coração. É o que o texto está dizendo aqui. Há pessoas que frequentam a igreja há muito tempo e o coração hoje está mais duro do que no primeiro dia. Por que isso acontece? Porque aquele que não tem, o texto nos diz aqui, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso é você rejeitar o que a palavra de Deus está afirmando. Ouvir sem receber não é neutro, vai endurecer o seu coração. Por isso que nós temos que ter sensibilidade de perceber a voz de Deus e ouvir ela. E fazer como Hebreus capítulo 3, versículo 15 nos exorta, onde ele diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. A palavra de Deus está sendo dita. Não endureça o seu coração. Uma terceira aplicação: entenda por que o mundo não crê. Quando você testemunhar de Jesus Cristo a uma pessoa e essa pessoa não compreender, não se desespere achando que faltou argumento da sua parte para convencer aquela pessoa. O problema, no fundo, raramente é um problema intelectual. Geralmente é um problema do coração da pessoa que está ouvindo. Então, por isso, junto com a semeadura da palavra, quando nós vamos pregar o Evangelho para alguém, falar do Evangelho para um vizinho, para um parente, para uma pessoa que ainda não creu, nós devemos sim falar a palavra e nós devemos orar para que o Espírito Santo venha amolecer o coração daquela pessoa e ela venha receber aquela semente que foi lançada e ela venha alcançar a salvação. Então, nós precisamos da palavra, nós precisamos da oração e nós precisamos do milagre que somente Deus pode fazer na vida dos homens, que é abrir olhos e amolecer corações. Somente Deus é quem pode fazer isso. João capítulo 6, do Evangelho de João, nos diz, capítulo 6, versículo 44:
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus quem vai acontecer no coração daquela pessoa, pela semente que nós estamos lançando no coração dela. E agora nós vamos para a terceira e última parte da ministração, que é do versículo 18 até o versículo 23. O que foi semeado no coração. O reino de Deus pode ser recebido ou pode ser rejeitado. Agora Jesus faz o que raramente ele fazia. Ele mesmo interpreta a parábola. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Percebe que essa parábola, o título dela é Parábola do Semeador, porque foi Jesus quem deu o título para ela. Não foram os homens que interpretaram as Escrituras. Então, nesse ponto a parábola ganha um nome. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Jesus deixa claro que a semente é a palavra do reino. Ele está explicando que a semente não é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo, semente é palavra. Nenhuma dúvida até aqui, né? Para algumas interpretações equivocadas. Não pode ser outra coisa, não pode ser a palavra. E ela está presente aonde? Em cada culto, em cada leitura da Bíblia, pronto para arrebatar, vamos dizer assim, que essa palavra ela está sendo proclamada a todo momento, em cada culto, em cada momento que você abre as Escrituras. E esses 4 solos que são declarados aqui, são 4 tipos de coração que ouvem essa palavra. Vejamos quais são esses corações. O versículo 19 já diz, que nós acabamos de ler. O coração de terra batida, é endurecido pelo trânsito da vida, ele é impenetrável. A palavra ela nem entra. E note que quem age aqui é o que? Vem do maligno. Satanás ele não é indiferente à pregação do Evangelho, meus irmãos. Ele está presente ao nosso lado neste momento aqui, em cada culto, cada vez que você está lendo a Bíblia. De que maneira? Tirando a sua mente de estar prestando atenção aqui. Está preocupado com o almoço daqui a pouco. Está preocupado com o jogo do time de futebol que vai jogar mais tarde. Está preocupado com o trabalho que tem que ser entregue amanhã. Está preocupado com N situações que tiram o foco da palavra de Deus e faz com que haja o arrependimento que é gerado no coração das pessoas. Então o diabo está lançando flechas nesse momento. Por isso que nós devemos ouvir a palavra e ouvir ela em oração. Clamar a Deus para que, Senhor, me dê sensibilidade de perceber a tua palavra. Não deixe que essas coisas fúteis dessa vida roubem isso. Não deixe que nesses momentos preciosos, e aí é um outro problema, outros irmãos já falaram sobre isso, eu só estou confirmando aquilo que eles já falaram. Esse é o problema de nós lermos a Bíblia no celular. Não é porque é errado ler a Bíblia, é porque você está lendo e está chegando notificação, está chegando mensagem, aí você fala, deixa eu parar rapidinho e vou responder aqui. E aí você já tem que sair porque alguém está te perguntando uma coisa, você tem que ver e voltar para a pessoa para responder. Aquela leitura da Bíblia que você estava fazendo já ficou para trás, irmão. Percebe a dificuldade que é? Não é errado, a menos que você pegue o seu celular e coloque no modo avião, aí você consegue. Mas fora desse jeito você não vai conseguir. Porque é uma batalha espiritual, irmãos. É difícil explicar, mas nós não vemos, mas o diabo vai fazer de tudo para tirar a atenção nossa da Bíblia. Por isso que a Bíblia não vai, a menos que o Espírito Santo te revele algo, não vai chegar nenhuma mensagem diferente aqui, na hora que você estiver lendo a Bíblia propriamente dita na tua mão. Então é uma batalha que está acontecendo ali. Essa pessoa que ouve a palavra, e ela, como diz o versículo 19 aqui, arrebata o que foi semeado no seu coração, vamos dizer assim, ela caindo, logo vem o maligno e arrebata, é o famoso ouvinte distraído, é aquele que é o superficial, é aquela pessoa que vem para a reunião, sai do culto e não lembra o que foi pregado. E irmão, não é difícil achar muita gente assim não. Quantas pessoas falam assim, olha, o que foi pregado na reunião hoje lá? Isso na parte da tarde, nem esqueci, como é que era mesmo? Por isso que é um hábito, tá, irmãos? Eu faço isso já com alguma regularidade. Anote. É difícil, a nossa mente falha mesmo. E o diabo vai fazer de tudo para falar mais ainda do que já falaria normalmente. Então tome o hábito de anotar, de marcar, de meditar, de remoer a mensagem durante a semana. Por isso que nós fazemos isso nas terças, nas quartas, nas sextas-feiras, nas reuniões.
junto com os irmãos ali quando nós vamos orar, e de maneira que aquela palavra, ela vai sendo ainda mais regada, aquele solo vai sendo mais adubado, e não haverá dúvida daquela palavra ser germinada e crescer no nosso coração. Amém? Versículos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então esse é o segundo tipo de coração, que é a semente que cai nos pedregais. Esse ouvinte é aquele que recebe aquela palavra com alegria. Parece o melhor convertido da igreja. É aquela pessoa que ela se emociona, ela se entusiasma, ela chora, ela vem até chorando aqui na frente, se humilhar diante de Deus. Mas o que acontece? É o famoso cristão temporão. É algo que dura muito pouco, só dura naquele momento, não tem raiz. As emoções da pessoa foram tocadas, o intelecto dela foi tocado, mas a vontade dela não se rendeu à palavra da verdade. Então, como é que a gente descobre que não havia raiz? Porque chegou a angústia e a perseguição por causa da palavra que o texto está dizendo aqui. Então, a tribulação é a prova. Muitos vêm a Cristo achando que o Evangelho vai livrar as pessoas de todos os problemas. Muito pelo contrário, quando elas percebem que seguir a Jesus vai trazer provações, a pessoa ela vai se ofender com essas provações e fala: puxa vida, Senhor, eu antes vivia no mundo, fazia tudo errado, eu era um mentiroso, eu roubava, eu fazia N situações ruins lá, e agora eu vim para o Senhor, parece que a minha vida só piora. A gente já não ouviu falar isso? Essa é a segunda semente, a dos pedregais. Aí a pessoa fala: quer saber? Cansei desse negócio de ser crente, vou voltar do jeito que eu estava antes, porque lá tinha menos problemas do que eu tenho agora. Aquele livro do Peregrino mostra mesmo. Sim, o companheiro dele já desiste na saída, né? Quem está lendo o livro do Peregrino, os jovens já estão lendo, quem teve a oportunidade de ler, o primeiro que, quando ele sai da cidade lá da perdição, da destruição, e ele vai caminhando no caminho dele lá, o primeiro que está no caminho lá, o primeiro riacho que aparece na frente dele, e fala: ó, quer saber? Cansei desse negócio aqui, vai embora, esse negócio de ser crente é muito difícil. É o que está acontecendo aqui, né? E agora o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro coração é o coração que está entre os espinhos, a semente que está entre os espinhos. Essa talvez é a mais comum no meio cristão. E também é a mais perigosa, porque ela não morre de repente, essa semente. Essa semente, aquela flor, que ela morre asfixiada e ela morre lentamente. Percebam que não é a perseguição que mata essa semente aqui. Sabe o que mata? A prosperidade. Olha o tamanho do perigo. Não é o sofrimento, o que mata é o conforto. 2 espinhos são nomeados aqui. E o nome do primeiro é os cuidados deste mundo, que são o quê? Ansiedades, preocupações, o correr desta vida, e a sedução das riquezas. É a mentira de que ter mais vai te fazer mais feliz. E infelizmente todos nós de alguma maneira somos assediados por esta mentira, de alguma medida. Então repare, o solo é bom, a semente brota, mas os espinhos crescem junto e sufocam essa planta. Logo, a pessoa não abandona a fé, ela apenas fica infrutífera. Agenda cheia, trabalhos, contas, prazeres, bens, viagens, tudo isso vai ocupando bem o coração da pessoa, até que não sobra mais espaço para a palavra de Deus respirar. Ela até vai na igreja, ela não deixa de vir na igreja, mas o reino de Deus já não é mais prioridade na vida dela. Ela vai quando dá, porque ir para a igreja todo domingo é fanatismo. É o que essas pessoas afirmam. Para que estar em todas as reuniões? Uma só não está o suficiente? Eu ir uma vez por mês, 2 vezes por mês já não está bom? Eu tenho que dar atenção para a minha família, eu tenho que dar atenção para a minha casa, eu tenho que resolver as minhas coisas particulares. Tudo isso vai virando primeiro plano na vida da pessoa.
E o versículo 23, e é o último que eu estou lendo aqui nesse texto, Jesus termina: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Enfim, o solo bom, que nós chegamos aqui no texto. E observe que tem duas marcas dele. Primeiro, ele ouve e ele compreende a palavra. Não é um ouvir superficial, é um ouvir que penetra e é entendido no coração. A pessoa compreendeu de fato as Escrituras, não é algo dito ao vento. E segundo, e a maior evidência de que aquela pessoa está salva, é que ela dá fruto. Dá fruto, é essa a explicação. A marca da conversão verdadeira não é a emoção de quando a pessoa se arrepende e vem chorando aqui na frente, nem o entusiasmo passageiro, nem a decisão de um dia. É o fruto de ela permanecer no Senhor. Esse é o fruto do arrependimento. E Mateus 7,20 nos diz isso, né? Pelos seus frutos o conhecereis. Que tipo de solo é o nosso coração hoje? É uma pergunta muito honesta de ser feita, né? E nós temos aqui 4 aplicações para encerrar esta ministração de hoje. A primeira, ao coração do caminho, que é uma advertência. Talvez você esteja aqui nesta noite e a palavra de Deus não tem penetrado no seu coração. Você ouve, mas escorrega. A sua vida está tão pisada, está dura, calejada, que parece que nada mais entra no seu coração. Então, o chamado de Deus é para que nós venhamos a orar e que você também ore para que a palavra de Deus quebre esse solo. Esse é o primeiro chamado. O profeta chama lá em Oséias capítulo 10, 12: fazei lavoura para vós e não semieis entre espinhos. Nós devemos deixar que a palavra rasgue a dureza do nosso coração hoje. Nós devemos pedir a Deus para que Ele nos dê aqueles instrumentos para amolecer o solo. Eu não sei o nome das ferramentas, porque eu não sou do campo, tá, irmãos? Mas tem umas ferramentas que você raspa o solo ali e você faz feixes na terra, e o arado, você vai rasgando aquele solo endurecido e você vai jogando a água que é do Espírito Santo para limpar toda a impureza que há na nossa vida. Aquela semente vai ser lançada, ela vai germinar e vai dar fruto na sua vida. Então, irmãos, não é simplesmente ouvir, mas muitas vezes nós temos que lutar contra o diabo em oração e buscar o Senhor com todas as nossas forças para que essa semente de fato venha brotar nas nossas vidas. Uma segunda aplicação, ao coração dos pedregais. Examine se a sua fé tem raiz ou se nós vivemos debaixo de um emocionalismo. Não confunda sentimento com conversão. A pergunta não é se você já chorou no culto. E muitos confundem isso com espiritualidade. Não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo que é isso que define. Vamos dizer, você tem raiz para permanecer quando a tribulação vier? É isso que vai definir. Então, Jesus diz que quem constrói sobre a rocha permanece quando as chuvas descem e os ventos sopram. Lá em Mateus capítulo 7. Peça a Deus profundidade. Peça a Deus, e que não venhamos a viver só de entusiasmo. Boa parte dos cristãos, dos que se dizem cristãos, vivem de entusiasmo. Eu acho bonito, porque eu nasci nesse meio. Os irmãos que vêm para a igreja e gostam de cantar corinho e dançam, é bonito, eu gosto, eu acho fantástico. Só que o Senhor requer algo mais. O Senhor requer que no momento em que você for se dedicar às Escrituras, não leia e passe para a próxima página. Venha, como diz o ditado, venha trazer a memória, venha reler, venha mergulhar na profundidade do texto, venha pedir auxílio do Espírito Santo. Senhor, eu não sei, eu não compreendo, mas eu quero que o Senhor me mostre aqui aquilo que eu não estou conseguindo compreender. Me mostra um irmão que pode me explicar isso que eu não estou conseguindo entender aqui. Procure irmãos mais velhos, irmãos experientes que vão te explicar as Escrituras. Deseja as Escrituras como uma criança que acorda pela manhã, um bebezinho, e deseja ansioso pelo leite da mãe, e aquilo é a diferença entre a vida e a morte para ela. É dessa maneira que nós devemos procurar a palavra de Deus. E isso, nós temos que gastar tempo, irmãos, com isso. E uma terceira aplicação, ao coração de espinhos. Esse talvez seja a maioria de nós.
Que espinhos estão sufocando a palavra de Deus na sua vida hoje? O que é que tem impedido você de se dedicar mais a Deus? De mergulhar mais na palavra, na oração, de estar na comunhão com os irmãos? O excesso de trabalho, e eu falo porque eu também passo por essa batalha, irmãos. Não é algo de vocês, eu passo tanto quanto vocês. Excesso de trabalho, coisas muito difíceis de resolver, que gastam muito tempo para se resolver. Vamos dizer assim, é a ansiedade, é aquele desespero pelo que vai acontecer amanhã, a corrida atrás de mais dinheiro, mais bem, mais status. A vida ela é tão cheia de coisas boas inclusive, não estou dizendo que são coisas ruins, mas que parece que não sobra tempo para o Senhor, no meio dessas tantas coisas que nós procuramos. E Jesus deixa muito claro em Mateus capítulo 6, 24, quando ele fala que nós não podemos servir a Deus e servir às riquezas ou a mamon. E a riqueza não diz necessariamente de dinheiro, é aquilo que é mais caro para você. E eu falo sem medo de errar, que o que é mais caro para todos nós hoje é o tempo. É o mais caro, não é necessariamente o dinheiro. O tempo é muito escasso para todos nós. O espinho raramente é uma coisa obviamente pecaminosa. Quase sempre é uma coisa boa que tomou o lugar de Deus. Então, o chamado de Deus para todos nós, começando por mim, é que a gente arranque esses espinhos para que a nossa fé não fique estéril no Senhor. E uma quarta aplicação, que é o coração da boa terra. Nós devemos dar graças a Deus se a semente se o nosso que está no nosso coração ela é um bom solo. Foi Deus quem preparou esse solo no nosso coração. Então nós devemos cumprir o nosso chamado diante de Deus. E qual é o chamado diante de Deus para todos nós? Dar fruto. Esse é o chamado de Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. João 15, versículo 8, Evangelho de João. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Deus não pede que todos produzam igual, mas pede para que todos produzam. Percebam? Cada irmão, o Senhor vai produzir de um jeito, a sua maneira, ao seu tempo, mas todos vão produzir. E concluindo, notem que essa é a grande verdade do reino de Deus. O reino de Deus é uma oferta que ela pode ser aceita ou ela pode ser rejeitada. Deus não força ninguém. Ele semeia a semente, ele roga e ele apela. Mas a resposta precisa vir de um coração disposto e de uma vontade rendida. Por isso, o chamado de Deus é: não sejamos terra dura, nem rasa e nem espinhosa, mas uma terra perfeita, mole, disposta, que receba a semente e recebe o reino em nossos corações. Este reino, ele já veio, como nós estamos falando aqui, e ele está semeando neste exato momento a palavra dele no coração dos homens. Neste momento, o solo que está sendo semeado é o solo de todos os nossos corações que estão aqui. Todos os nossos aqui. Inclusive o meu, aqui que está ministrando a palavra a vocês também. Então, o Senhor Jesus ele não vai nos esmagar como uma pedra, mas Ele vai nos convidar como um semeador. E a pergunta que sobra é: quando toda a pregação se cala, o momento que essa ministração vai se findar, todos nós nos levantaremos, seguiremos para as nossas casas e seguiremos durante a semana. Alguns de nós nos veremos durante essa semana. Mas durante essa semana, que tipo de solo vai ser o nosso coração diante dessa palavra? É o que vem depois de ser semeado. Então, que não sejamos esse caminho em que o coração, a semente é arrebatada do coração e daqui a pouco você não se lembra mais do que foi pregado, ou amanhã, ou depois. Não sejamos como os pedregais, né? Onde talvez você esteja com vontade de chorar, você está feliz porque você recebeu uma boa palavra, mas na primeira dificuldade que vier, você vai esquecer do que foi ministrado aqui nesta manhã. E não sejamos como os espinhos, aonde os cuidados e as riquezas deste mundo vão sufocar tanto essa palavra, que você não vai ter tempo essa semana para meditar nela, sobre o que foi falado aqui. Mas o chamado de Deus é: sejamos uma boa terra, que ouve, compreende e que vocês compartilharão com os outros tudo isso que vocês ouviram hoje nesta noite, nas anotações, nas lembranças,
daquilo que o Senhor mais tratou no coração de vocês. Porque esse mesmo reino que te chama em graça, neste momento está chamando a todos nós, um dia este reino se manifestará em nós, em todos nós. E naquele dia não haverá mais semeadura, haverá uma outra palavra que nós gostamos bastante, e o nome dela é colheita. É o que foi semeado. Então, não haverá mais convite, haverá juízo de Deus. Hoje, Ele oferece um reino como um tesouro, mas como diz Mateus capítulo 6, versículo 33, eu sei que muitos irmãos conhecem essa passagem decorado, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, como está sendo proclamado nesta manhã, não endureçamos os nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe nesse domingo, nessa semana. Amém?